Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Só um comentário sobre pecado. Hoje em dia tem muita gente que tem dúvida sobre o pecado, ou ela mesma gera e cria uma dúvida sobre o pecado. As pessoas focam muito no pecado, naquilo que é certo, naquilo que é errado, se está pecando, se não está pecando, sendo que ela esquece de focar no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai revelar para a pessoa se o que ela está fazendo, ela está pecando contra Deus, contra ela mesma ou contra as pessoas. Porque o que é um pecado? Pecado é aquilo que nos prejudica e prejudica o próximo e impede que a gente venha a entrar no reino de Deus. Porque o pecado ele se inclina para a vontade da carne, a vontade terrena, carnal, carne, desejos, coisas que muitas das vezes são lícitas, não é errado diante do homem, mas se feita demasiadamente prejudica o homem. Então tem coisas na Bíblia que está explícito, não precisa nem explicação. A pessoa é que quer um argumento para ela continuar fazendo, que é pecado, né? Sendo que tem muitas coisas que não está explícita. É o Espírito Santo que vai ter que revelar para a pessoa. Entende? Eu vou dar um exemplo claro para você entender. Vamos supor, eu quando estava vivendo na carne, né, no desejo desenfreado da minha carne e não se inclinava para o Espírito Santo, o que a minha carne gostava? A minha carne gostava de balada, de música eletrônica, né, de batidão, sabe, aqueles batidão. Então isso envolvia a minha carne e eu me deixava envolver por causa do ritmo, por causa da música. Aí vinha bebida, aí vinha mais amizades, aí era daí para pior, entende? Por quê? Porque minha carne gostava. Dançar é pecado? Não. Ouvir música secular é pecado? Não. Mas a minha carne se inclinava demasiadamente para aquilo. Eu perdi o controle, entende? Então hoje, eu posso ouvir uma música eletrônica? Posso. É pecado? Não. Eu posso ouvir um ritmo com uma batida forte? Posso. É pecado? Não. Mas eu tenho que vigiar. Porque a minha carne se inclina para isso. Entende? E eu não dependo disso e nem preciso disso para mim ser feliz. Hoje, na época, eu vivia nisso porque eu me sentia feliz assim, né? Hoje não. Hoje eu tenho a presença de Deus, o Espírito Santo, o entendimento, a sabedoria. Entende? Não quer dizer que eu não ouça músicas seculares, eu ouço. Mas eu não sinto mais saudade e nem vontade de ouvir certas músicas que me prendiam no mundo e me instigava ao pecado. É passado. Entende? Então, o que é pecado para você? É aquilo que vai te lembrar da velha criatura, do mundo. E vai fazer você voltar para lá. Né? Mulheres. Muitas mulheres, ela não pode ouvir música, vamos dizer assim, sentimental. Senão ela começa a se envolver.
começa a pensar, sabe, nas coisas da carne, do passado, fica ali melancólica. Quantas são as mulheres que se deixam se levar por músicas? E essas músicas fazem elas tomarem escolhas que, se elas não tivessem ouvindo ou sendo envolvidas pelo sentimento, elas tomariam. Então elas tomam atitudes movidas pela emoção de uma música que fala do coração, que fala de amor, sabe? E ela tá lá. Ao invés dela viver pela fé, ao invés dela viver pelo Espírito, ao invés dela viver pela palavra de Deus. É pecado ouvir uma música que fala de amor? Não. Mas é pecado para essa pessoa que está com o coração ferido, que está com o coração em uma pessoa, ao invés de colocar o coração dela em Deus. Então, para ela vai ser pecado. Entende? Então, o que é pecado para alguém é o Espírito Santo que vai revelar. Tem coisas que está clara na Bíblia, não precisa explicar. Entende? Mas você tem que ver. Se você está baseado no Espírito, então dificilmente você vai viver no pecado. Se a sua base é espiritual, se a tua base é o reino de Deus, se a tua base é o amor a Deus acima de tudo, amar a si mesmo e ao próximo. Então, se a sua base é o reino de Deus, dificilmente você vai viver no pecado, e quando se vê pecando, você vai se arrepender. Entende? Agora, se a sua base é carnal, se a sua base é emocional, se a sua base é mundana, se as suas referências são terrenas, vive a base da letra da palavra de Deus ao invés da prática, então vai ser difícil viver no Espírito. Porque aonde está a tua base? Qual é a tua base? A tua base é Jesus? Ou a tua base é a sua vontade? A tua base é Jesus? Ou a sua base é uma denominação, uma religião, uma congregação? Não sei. Qual é a sua base? A sua base tem que ser Jesus, através do Espírito Santo. Então busque o Espírito Santo, busque a Deus, busque sabedoria e pare de ficar preso nessa coisa de é pecado ou não é pecado. Se você perguntou se é pecado ou se não é pecado, você já está pecando, porque você está com dúvida. Porque é bíblico. Tudo que se faz com dúvida, duvidando, já está pecando. Então, a pessoa peca em ela não conhecer as Escrituras. A pessoa peca em ela não querer e ter o desejo de conhecer ao Espírito Santo. Então, o maior pecado é esse. É a pessoa não querer conhecer a Deus. Porque eu não posso te apresentar a Deus. Ninguém pode. Nenhum líder espiritual pode. Por mais unção que ele tenha, por mais santificação que ele tenha ou santo que ele seja, porque ninguém é santo nessa terra. Ninguém pode fazer nada por você, além de você mesmo. Além de você elevar os seus pensamentos, o seu coração a Deus, através da oração, e se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, que usa pessoas, usa coisas, usa tudo para fazer você se inclinar para Ele, para que o teu espírito se incline para Ele e a cada dia você ignore a vontade da sua carne. Fechou? Espero ter esclarecido algumas coisas sobre pecado, mas pecado é algo muito íntimo. Tem coisas que eu faço que não é pecado para mim, mas se alguma pessoa fazer, é pecado para ela. Tem coisas que a minha esposa faz que, tranquilo, para ela tá tranquilo, mas se eu for fazer, aí já dá problema. Entende? Então Deus não vê como um homem vê. Deus olha o coração, Deus olha a intenção, entende?
E cada um tem um passado. Cada um tem um presente, um propósito, e todos estão predestinados a um futuro promissor. Ou a um futuro promissor com Deus, ou a um futuro não tão promissor assim. Bem ruim, sem Deus. Então nós somos predestinados, já tem um destino traçado para o bem, né? E outro para o mal. Somos nós que decidimos. Fechou? Então, busque o Espírito Santo. Deus, ele não manda recado. Deus não é menino de recado. Quando Deus quer falar, ele fala diretamente com a gente, no nosso coração, no nosso entendimento, do jeito que a gente entende. A gente é que dá uma desculpa, muitas das vezes esfarrapadas, para continuar fazendo aquilo que é bom para a nossa carne. E não viver no Espírito fazendo a vontade de Deus. Então, quando Deus ele falar contigo sobre o que você deve ou não fazer, simplesmente obedeça. Porque eu lembro que muitas coisas falavam para mim assim: ah, Leandro, isso não tem nada a ver. Isso não é pecado, pode fazer. Não era pecado para aquela pessoa. Para mim era. Entende? Para mim era. Então, o Espírito Santo já tinha revelado para mim que eu não poderia fazer aquilo. E ele explicava o porquê não. Então, eu não fazia. E graças a ele, ao Espírito Santo, eu estou na fé até hoje. Muitos que se deixaram se envolver por outras pessoas e não se foram envolvidas por Deus, pecaram. Eu não sei se você lembra, uma época que o Bispo Macedo disse assim: beber não é pecado. E realmente, beber não é pecado. Não está escrito na Bíblia que beber é pecado. Se embriagar é pecado. A bebida não é pecado. Não é. Mas o se embriagar é. Então, ele disse: eu bebo um copo de vinho, né? Ele até comentou em cerveja, em uma bebida alcoólica, se aquilo não te condena, não é pecado, tal. Beleza. Pensa no número de bispos e de pastores e de obreiros e de membros e de pessoas que se embriagaram, porque foram levados por uma palavra de um líder espiritual dizendo que aquilo não era pecado. Então o Espírito Santo revelou para ele, para o bispo, que para ele não era pecado, porque ele tinha o autocontrole, né? Ele tinha o autocontrole de beber uma taça de vinho. Não sei se ele bebia cerveja, não sei. Mas beber um copo, beleza. Não se embriagar. Não se deixar levar pela bebida. Não se viciar. Entende? Ele tem. Mas 99,9% das pessoas não tem. Então, se a pessoa ela não bater o martelo e falar: bebida alcoólica é pecado e ponto final, então ela vai pecar, porque ela não tem o autocontrole. O Espírito Santo ainda não deu esse autocontrole para ela, ainda não liberou ela para. Não, é pecado para ela. Ela tem um passado, irmão, e muitas das vezes talvez recente. Aí tá lá, um montão de gente. Eu lembro na minha época: vamos lá, Leandro, bebe uma taça de vinho, e o bispo falou que não é pecado, vamos beber. Sendo que o Espírito Santo falando comigo: não, você não bebe não. Não coloca uma gota de nada na sua boca. Eu obedeci, falei: beleza. Vontade deu, da carne, né? Aquela coisa, poxa, tá todo mundo, né? Não tem nada a ver, mas não, tinha a ver para mim. O Espírito Santo falou no meu coração: ó, eu não quero que beba.
E me explicou, para que você vai beber? Você gosta? Vale a pena? Faz sentido? Não faz, cara. Para você não faz. E realmente não fazia. Então, eu decidi continuar como que eu estava, né? Então, bebida alcoólica para mim é pecado. Ponto final. Sim. Entende? Então, mas eu não condeno, nem critico quem bebe. Não. Eu bebo um vinho, eu bebo... Irmão, quem sou eu? Entende? O Espírito Santo está aí para ensinar, para guiar. E após a morte, Jesus está aí para advogar e Deus para condenar. Então, eu não sou advogado de ninguém, nem juiz de ninguém. Não. Então, a Bíblia está aí, cada um consulte. A oração está aí, cada um ore. E o Espírito Santo está aí, cada um atente para ele. Porque cada um tem um passado, um presente. E planeja um futuro. Então, cada um viva segundo a sua fé. Então, é muito perigoso esse negócio de pode que não pode. É pecado ou não é pecado? Por quê? Não era pecado para o bispo Macedo. Né? Tanto que está firme até hoje, está na fé, o homem de Deus. Né? Mas, e os bispos que não estavam nessa mesma fé? E os pastores, e os obreiros, e os membros que se embriagaram ao ponto de perder a razão, a noção e até a fé em Deus, por causa de algo que disseram para ela que não era pecado. Então, é o Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, que vai dizer para você se você está vivendo em pecado ou não. Tá ligado? Então, Deus te abençoe. Eu espero ter esclarecido. Porque quem vive no reino de Deus não tem dúvida. Quem vive no reino de Deus, ele não tem dúvida o que é pecado para ele fazer. Pelo contrário, ele sabe muito bem o que é o pecado, porque ele vive no Espírito. Entende? E a carne limita contra o Espírito limita contra a carne. Os dois são opostos entre si. Então, ele sabe aquilo que é pecado, porque o próprio Espírito Santo revela a ele. Então, o Espírito Santo tem que te revelar o que é pecado ou não. Fechou? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.